Então, pessoal, boa tarde. Hoje o assunto são tópicos em avaliação 2, especificamente sobre sensibilidade. Vamos falar um pouco sobre sensibilidade e essa aula vai se dividir em duas, hoje e na próxima quinta-feira. Então, integridade sensorial. O nosso organismo ele recebe estímulos, como nós sabemos, né, provenientes do ambiente externo, do próprio corpo, e essas informações elas são armazenadas e processadas no sistema nervoso central para que então eles possam usar essa informação para adquirir uma resposta em forma de algum comportamento. E o nosso propósito para realizar um exame sensorial é examinar essa integridade sensorial, para determinar a habilidade do paciente em interpretar e discriminar essas informações sensoriais que lhe chegam. A partir disso, existem alguns sinais que nos indicam que há problemas na integridade sensorial. Quais seriam eles? Então, a má consciência espacial e desenvolvimento pobre da percepção de posição, resultando em insegurança durante os movimentos. Também a falta de coordenação entre os olhos e o corpo, de modo que há um uso ineficaz de informação visual para auxiliar no desempenho de ações. Também, um dos sinais de problemas na integridade sensorial é a falta de força e tônus muscular, o que pode resultar em má postura e fadiga. Também a atenção de curta duração, que geralmente apresenta associada a dificuldade em focalizar nas tarefas que precisam ser realizadas. E dificuldade em graduar a força que precisa para manipular objetos ou tocar as pessoas. Esses são alguns dos sinais. Dentro da integridade sensorial, nós podemos observar vários aspectos, seja a sensorial propriamente dita, por exemplo, a sensibilidade ao toque, a sensorial cortical, que, por exemplo, se examina através da discriminação entre dois pontos, a propriocepção, que é o senso de posição e percepção das articulações de repouso, e a sinestesia, que é a percepção de movimento. A percepção também se inclui na definição de integridade sensorial. Algumas circunstâncias clínicas também se admite a aplicação de testes e medidas de integridade sensorial. Quais seriam essas condições clínicas? Então, é a presença de edema, linfedema ou efusão, comprometimento da marcha, locomoção e equilíbrio, comprometimento da integridade e da mobilidade articular e comprometimento da função motora. Também, existe aplicação clínica quando há comprometimento do desenvolvimento neuromotor e da integração sensorial, quando há comprometimento de integridade reflexa, comprometimento também da postura e comprometimento da ventilação, da respiração e da circulação. Como nós sabemos, existem padrões de perda sensorial. Nós sabemos que existe um padrão diferente quando se há lesão de nervos periféricos, diferentemente de quando há lesões no sistema nervoso central, que é um comprometimento mais difuso, que envolve cabeça, tronco e membros, e lesão de nervos periféricos é uma lesão que responde ao padrão de inervação do dermato ou do próprio nervo. Então, lesões no sistema nervoso central pode resultar em uma disfunção motora significante, tipo ataxia sensorial, comprometimento do controle motor fino e do aprendizado motor, e disposição dos membros insensíveis a um sério risco de lesão. Com o envelhecimento também, há alterações e comprometimentos da função da integridade sensorial. Então, as alterações neurológicas que estão relacionadas à idade, ao envelhecimento, está relacionado também à questão dos neurônios, que são substituídos em um ritmo cada vez menor. Também existe a redução gradual na velocidade de condução dos nervos sensoriais, e alguns medicamentos também podem influir na distorção dos impulsos sensoriais. Então, uma combinação de alterações sensoriais, ela pode impor diversas limitações funcionais aos indivíduos idosos.
tais como instabilidade postural, balanço exagerado no corpo, problemas no equilíbrio, marcha com base alargada, diminuição na coordenação motora fina, tendência para derrubar objetos que estão na mão e dificuldade para identificar as posições do corpo ou no espaço. Tudo isso acarreta uma série de limitações funcionais. E como nós sabemos, o teste sensorial ele é um exame clássico dentro da fisioterapia, né? Ele deve ser realizado antes do teste de função motora. E os comprometimentos sensoriais, eles influenciam o desempenho motor, por isso que eles devem ser feitos antes do teste de função motora. E é importante realizar a reavaliação periódica para que se venha avaliar o tratamento e reprogramar o tratamento. Diante dos dados gerados nos testes sensoriais, o que é que nós temos? Podemos ter, então, a precisão de percepções corticais, obtemos também o senso de posição articular, a percepção de movimento dos membros e as capacidades sensoriais superficiais. Só que essa precisão dos dados, ela se baseia na capacidade do paciente em responder aos estímulos aos múltiplos estímulos cutâneos. E é importante que o paciente esteja devidamente alerta, né? Que o paciente seja capaz de responder a esses estímulos. Então, as áreas de consciência, né, que podemos, as áreas testadas, são o nível de alerta, tempo de atenção, orientação e cognição. Então, o primeiro passo, então, é verificar o nível de consciência do paciente, o grau de alerta dele, né, que seria a prontidão fisiológica do sistema humano para a atividade. E dentro disso existem alguns níveis que podemos também avaliar, que seja o grau de alerta, letargia, torpor, estupor e coma. Então, falando um pouco dos níveis de consciência, o paciente alerta é um paciente que está acordado e atento aos níveis normais de estimulação. O letárgico é um paciente que parece sonolento e pode cair no sono se não for estimulado de algum modo. O paciente torporoso, ele é difícil de acordar, né, de um estado sonolento, e ele se acha frequentemente confuso quando acordado. Em um grau de estupor ou semicoma, o paciente ele responde somente a estímulos fortes, em geral não receptivos, e retorna ao estado de inconsciência quando a estimulação é interrompida. Então, quanto a estímulos não receptivos, será o assunto da próxima aula. No coma, quando o paciente está em coma, o paciente não é acordado por nenhum tipo de estimulação. Podem não ser vistas respostas motoras reflexas. Atenção. Então, a atenção é ter consciência, quando o paciente é ter consciência do ambiente ou responsividade a um estímulo ou tarefa sem se distrair com outros estímulos. A orientação seria a consciência do paciente em relação a tempo, pessoa e lugar. E aqui veremos alguns testes relacionados à orientação. Alguns exemplos de perguntas que podemos inquirir a pessoa, ou seja, em relação à pessoa, a própria pessoa pergunta-se qual é o nome dela, se ela tem mais de um sobrenome, quantos anos e quando ela nasceu. Quanto ao lugar, pode-se perguntar se ela sabe exatamente onde ela está, que tipo de lugar é esse, se ela sabe em que cidade ou em que estado nós estamos, em que cidade você mora e qual é o endereço da sua casa. São perguntas para avaliar a orientação em relação ao lugar. Quanto ao tempo, podemos realizar as seguintes perguntas: que dia é hoje, que dia da semana é hoje, que horas são, é de manhã ou de tarde, ou em que ano estamos. Cognição. Então, cognição é o processo de julgamento, certo? Avaliamos aqui o fundo de conhecimento, né, a habilidade de cálculo, e que existe aqui dois tipos de alterações, que é a calculia, que é a capacidade de calcular. A descalculia é a dificuldade para terminar os cálculos. E interpretação de provérbios. Agora vamos ver como é que se faz a avaliação do teste de cognição. Então, quanto ao fundo de conhecimento,
pergunta-se qual a distância mais longa, 100 metros ou 1 quilômetro? O que você colocaria na comida para que ficasse mais doce? Quem foi Machado de Assis? Então são perguntas que avaliam fundo de conhecimento. Para avaliar a capacidade de calcular, compete-se ao paciente para realizar mentalmente uma série de cálculos ou fornecer a ele por escrito problemas matemáticos. Deve-se também começar com problemas simples, e as contas de somar e subtrair geralmente são mais fáceis do que multiplicar e dividir. Pode oferecer também, perguntar ao paciente como que ele vai interpretar alguns provérbios. Alguns deles são: mais vale um pássaro na mão do que dois voando, quem semeia vento colhe tempestade, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então, como é que ele interpreta esses provérbios, né? Então, também é um teste de avaliação de cognição. Quanto à memória, audição e acuidade visual, com que isso está relacionado com a capacidade do paciente de responder. Então, a memória, tentaremos verificar a memória recente e a memória passada. A audição, observe a resposta do paciente quanto à conversa, se existem alterações no volume e no tom da voz, e isso influencia na resposta do paciente. Quanto à acuidade visual, pode oferecer a ele o quadro de Snellen e faça também o teste de visão do campo periférico direito e esquerdo. Também o teste de percepção de profundidade. No teste de visão do campo periférico direito e esquerdo, o examinador ele aproxima da forma, os dedos da região mais lateral para a região mais medial diante do paciente, e então ele vai ver qual que é a partir de que posição ele está observando as mãos do examinador. É a percepção de profundidade, quando os dois estão na frente, na linha média do paciente, e uma região, um objeto, uma situação mais anterior e outra mais na posterior. E ver qual que desses dois que está na frente, que está mais próximo a ele. Comprometimentos na visão, na audição ou na fala pode não afetar significativamente os resultados dos testes, se forem feitas adaptações apropriadas para fornecer instruções e indicar as respostas. Então, assim, esses comprometimentos eles podem não afetar, desde que sejam feitas adaptações apropriadas. Agora, a avaliação dos nervos cranianos. De uma forma resumida, vamos fazer aqui um esboço para avaliar os nervos cranianos. Um pouco de generalidades, nós sabemos que são 12 pares de nervos cranianos, eles se originam no encéfalo, são numerados numa sequência crânio-caudal. O primeiro nervo e o segundo, eles ligam respectivamente ao telencéfalo e ao diencéfalo, e todos os outros se ligam ao tronco encefálico. O quinto nervo é denominado trigêmeo, porque ele possui 3 ramos, o ramo oftálmico, maxilar e mandibular. O sétimo é o nervo facial, ele compreende o nervo facial propriamente dito e o nervo intermédio, que é considerado a raiz sensitiva e visceral, o próprio nervo. O oitavo, o vestíbulo coclear, ele apresenta 2 componentes, vestibular e coclear. E aqui agora uma visão com a saída dos respectivos nervos, né, mostrando aqui a base do encéfalo, mostrando a localização dos nervos cranianos. Então, começando pelo nervo olfativo, a função dele está relacionada ao olfato, e podemos examinar este nervo pedindo que testando, na verdade, a acuidade olfativa, usando odores não nocivos como óleo de limão, café, cravo da Índia ou tabaco. Para avaliar o nervo óptico que está relacionado à visão, então examina-se a acuidade visual usando o quadro de Snellen, que já foi visualizado, e o campo visual, seja ele central ou periférico. Existe também comprometimento da visão das cores.
terceiro nervo craniano, o oculomotor, ele está relacionado com a função da motilidade ocular, inervando o reto superior, médio inferior e o oblíquo inferior. Tem a função também de elevar a pálpebra e realizar a constrição da pupila. Seu teste está relacionado à função dos respectivos nervos, músculos reto superior, médio inferior e oblíquo inferior. Ou seja, o movimento do olho para cima, para baixo, para dentro. E quanto ao oblíquo superior, é o movimento do olhar para cima e para dentro. E também verificar a abertura palpebral. Aqui mostrando a musculatura dos olhos, né? Reto superior, reto lateral, reto inferior, o oblíquo inferior, reto medial, oblíquo superior, reto inferior, reto lateral, reto superior. Então esses aqui que estão sublinhados em verde são os músculos inervados pelo nervo oculomotor. O quarto nervo troclear, eles têm a função também relacionada à motilidade ocular, especificamente com a inervação do músculo oblíquo superior. Para examinar, então, observa-se a capacidade de mover o olho para baixo e para dentro. O nervo trigêmeo, ele está responsável, a função dele está relacionada à sensibilidade da pele e mucosas, também a músculos da mastigação e ao reflexo corneano. Isso de uma forma bastante resumida, certo? Podemos examinar através dos testes sensoriais na face, também a abertura do fechamento da mandíbula contra a resistência. Então, o nervo troclear ele está responsável por inervar o oblíquo superior, para avaliar o trigêmeo, né, o reflexo corneano, sensibilidade da face e os três ramos do nervo trigêmeo, o mandibular, maxilar e oftálmico. Agora o nervo abducente ou oculomotor externo, que é o sexto nervo craniano. Também está relacionado à motilidade ocular, especificamente do reto lateral. E para examinar este nervo, examina-se a capacidade para mover o olho para fora da linha média, no sentido da abdução, quer seja espontaneamente ou seguindo um objeto. O nervo facial está relacionado à mímica da face e da sensibilidade gustativa de 2/3 anteriores da língua. Examina-se a expressão facial, a capacidade de abrir a boca e mostrar os dentes, fechar os olhos com força, tudo relacionado à mímica da face. Então, o nervo abducente está responsável pela inervação do músculo reto lateral. E o nervo facial pela mímica facial, né? Sorrindo, mostrando os dentes, corrugando a testa e o bucinador. O oitavo nervo vestíbulo coclear. Ele é responsável pela audição e pelo equilíbrio, a percepção corporal, que é originada no labirinto. O teste, partindo do ramo auditivo ou coclear. Teste-se a acuidade auditiva, usando o diapasão, teste de Weber. Pode-se também instalar os dedos a uma certa distância e se vai gradualmente aproximando do paciente, observando em que distância ele passou a ouvir o estado dos dedos. Para examinar o ramo mandibular, que é o ramo que está relacionado à função do equilíbrio, realiza-se a prova de Romberg ou a passagem de Fukuda. Veremos agora. Aqui é o teste de Weber, né? Se utiliza o diapasão. E a prova de Romberg, relembrando, o paciente deve estar ereto, com os pés juntos, com os olhos fechados, e verifica se a queda é para o lado do labirinto lesado. O teste da passagem de Fukuda, o paciente está de olhos fechados, está realizando a marcha estática e observa se a queda é para o lado do labirinto lesado. O nervo glossofaríngeo, o nono nervo craniano, ele tem a função ele está
tem a função pela flexibilidade geral de um terço posterior da língua, da faringe, da úvula, da tonsila, da tuba auditiva, do seio, dos corpos carotídeos, também na motricidade dos músculos faríngeos e também tem a função do reflexo da ânsia. Para isso, para examinar este nervo, podemos avaliar o paladar no terço posterior da língua. O nervo vago está relacionado à motricidade do palato, da faringe e da laringe, também na sensibilidade da laringe e vísceras tóraco-abdominais. Para examinar este nervo, observa-se o palato e a úvula em repouso, e este deve estar centralizado. Para avaliar o nervo acessório, observa-se ele está relacionado com a função de movimentar, para realizar os movimentos da cabeça e do ombro. E para avaliar o nervo acessório, deve-se avaliar a força do músculo esternocleidomastóide e trapézio. Aqui testando o esternocleido, fazendo o trapézio. Bom, para terminar, o 12º nervo craniano, que é o hipoglosso, ele nerva os músculos intrínsecos da língua, o estiloglosso, o ioglosso e o geniogrosso, e o extrínseco, os músculos extrínsecos da língua, exceto o palatoglosso. Então, deve-se observar a língua em repouso, testar a motricidade e a força da língua, observar a protusão da língua. Na protusão da língua, avaliar a habilidade que ela tem de mover-se rapidamente de um lado para o outro. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a fonte utilizada para preparar esta aula. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima com uma aula também sobre sensibilidade. Obrigada.